Olá, eu sou Bruno Sampaio, seja muito bem-vindo ao Vendas de Alto Valor e no episódio de hoje vamos falar sobre seja como a água para fechar mais vendas. Shut up and sit down. É bem provável que você já tenha ouvido essa frase, seja como a água, meu amigo. Essa foi dita por Bruce Lee, é uma frase de Bruce Lee que eu admiro muito, acho muito legal, não só a frase, mas a pessoa em si e tudo que ele construiu. Se você ler a história dele, ele tem um livro que não foi escrito por ele, que é o Tal do Jeet Kune Do, né, o caminho do Jeet Kune Do, foi escrito pela mulher dele e acredito que um amigo, se eu não me engano, que juntou várias pesquisas e o que eles conheciam do Bruce Lee e eles criaram esse livro, mas é muito legal, é muito bacana, é muito sensacional. E o que é que ele acabou fazendo para se tornar um dos maiores mestres de artes marciais de todos os tempos é que ele percebeu que não existe, que quando ele aprendeu várias artes diferentes, ele viu que nenhuma arte conseguia suprir tudo que uma pessoa precisava, né, quando se tratava de arte marcial. Por exemplo, ele tentou, acho que karatê e boxe, várias outras coisas, e cada uma faltava outras coisas. E o que ele acabou fazendo é que ele juntou o melhor de cada uma dessas artes marciais e ele criou a própria, chamada Jeet Kune Do, que na verdade é isso, é o melhor de cada um e principalmente é algo sem forma. Apesar dele dar um nome, mas é algo sem forma. Por isso quando ele fala seja como a água, é porque a água, qualquer recipiente que você coloque água, ela se molda e se adequa àquele local, ela se adapta rapidamente. Então, quando você está numa luta com seu adversário, cada adversário é único. Certo? Eu gosto muito de fazer essa analogia de vendas e luta, porque eu não trato vendas como uma luta, mas é um desafio, né? Você tem o seu interesse, a pessoa tem o interesse desse, vocês têm que chegar ali. Aquele que tem a maior energia, aquele que acredita mais, acaba vencendo, certo? Mas eu acho que a filosofia de artes marciais é muito semelhante à filosofia de vendas, porque para ser um excelente artista marcial, é tanto que o verdadeiro artista marcial não é alguém que sai dando porrada nos outros, é um cara que usa para si mesmo, né, e para fazer do mundo um lugar melhor. Então acho que vendas é a mesma forma. O objetivo não é uma batalha, não é uma briga. Então eu gosto de fazer analogia de vendas com artes marciais no sentido que você deve ser o seu melhor e também fazer do mundo um lugar melhor. Então, para que você primeiro consiga vencer seu oponente, você primeiro precisa vencer a si mesmo. Então, por isso artes marciais têm disciplina, tem um trabalho constante mental. E vendas é a mesma coisa, porque vendas é uma das profissões mais difíceis quando se trata do lado mental. Você tem que estar 100% para você ter os melhores resultados, senão não vai rolar. Se você não estiver vendido para si mesmo, todos os dias você não vai conseguir vender para os outros. Mas o fato é que, voltando para o tema inicial, que é seja como água, então o Bruce Lee fala que para ter sucesso, para ser um campeão, para ser um melhor lutador, ele tinha que se moldar de acordo com o adversário, porque cada adversário era único, né? Então, da mesma forma, cada cliente que você vai falar é único. Ainda que ele tenha interesses semelhantes, mas cada cliente é único. Então, o adversário, no caso do Bruce Lee, o adversário vai vir com uma forma de ataque, com uma personalidade, com um momento que ele está ali, e ele vai agir de acordo com aquele momento. E o que o Bruce Lee faz com esse estilo marcial dele é ver o que é que melhor que ele tem no arsenal dele que possa se adaptar e conseguir vencer o adversário. Então, trazendo isso para vendas, e foi o que eu acabei fazendo. Eu estudei muitos grandes mestres lá de fora, trabalhei inclusive com alguns deles, e eu descobri para mim, né, que não existia um método assim que eu conseguia encaixar em tudo. Lobo de Wall Street, nossa, muito legal aquilo, mas faltavam as peças do quebra-cabeça, porque ele era muito focado no estilo de ligação, principalmente cold call, né, onde você liga e o cara não lhe conhece e tal, principalmente nisso. Então eu fui pegando um pouquinho do que há de melhor ali e acabei juntando e criei
ao que agora eu estou chamando de sistema. Na verdade, eu não vou revelar ainda, porque eu vou lançar um livro sobre isso, então essa é mais uma das novidades. Mas eu acabei criando um sistema muito legal que você consegue, como eu falei, foi o sistema que eu usei para vender para pessoas de todas as partes do mundo, mais de 20 mil ligações de vendas, e principalmente funciona porque ele, assim como o Bruce Lee, ele se adapta à pessoa, ele se adapta ao cliente, ele é como a água, ele é uma coisa fluida, ele é uma filosofia, ele não é uma coisa estrita que só funciona no ambiente com determinadas regras, não, ele é totalmente aberto, ele é totalmente fluido e você pode aplicar em qualquer local. E assim como, de novo, volto a repetir, a simplicidade é a máxima sofisticação, esse também não é um sistema complexo. Eu acredito que vendas têm que ser simples, têm que ser objetivas e têm que ser fluidas. Então, um dos segredos para você vender, trazendo agora de novo para o tema principal, é que você tem que entender que cada cliente é único. Não dá para você ter um script restrito, certo? Não dá para você ir para toda ligação, por exemplo, e seguir o script ali passo a passo, sem ouvir, sem entender quem é aquela pessoa que está do outro lado, sem entender qual a personalidade daquela pessoa, porque cada pessoa é única. Então, se você simplesmente só ligar, muita gente acha, principalmente quando está iniciando em vendas, muita gente acha que o segredo é ter o script certo. Não, se eu souber dizer ali as palavras certas, numa ordem certa, eu vou conseguir fechar mais vendas. E não é assim. O script ajuda sim, mas se você não tiver esse conhecimento, essa filosofia por trás, não entender realmente a verdade, não for como a água, você não vai conseguir alcançar grandes resultados. Então essa é a grande verdade. Você precisa aprender a se adaptar a cada cliente. Você precisa ter a base, entender como funciona vendas e a partir daí você precisa se adaptar a cada cliente de uma forma simples e que seja efetiva, certo? Então, já divulgando também a novidade aí, vai vir um livro. Vou lançar um livro explicando esse sistema, como você vai poder fechar mais vendas de forma mais simples e mais rápida, tá? Para qualquer pessoa, eu, por exemplo, como eu já falei, eu sou uma pessoa muito tímida, nunca trabalhei com venda antes, mas quando eu comecei a entender a filosofia, tive grandes mestres, comecei a entender como realmente funcionava, eu acabei me apaixonando por isso e vi que um bom vendedor não é aquele vendedor tradicional que a gente tem na mente, aquele cara todo animado, o cara muito agradável, super bem relacionado. Você não precisa ser assim, na verdade. Esse estereótipo, né, tá bem ultrapassado, né? Quando você vai atender um cliente, conversar com o cliente, você já chega se apresentando dessa forma. Hoje você já reduz sua chance de fechar, porque você parece um vendedor tradicional. Então, esse sistema mostra como você pegar a sua personalidade e se adaptar, né, como a água, como você usar a sua personalidade, o que você tem de melhor, seus pontos fortes, e usar isso como o seu fator de vendas, ok? Então a gente fica por aqui hoje. Pense nisso, seja como a água, se adapte aos seus clientes. Um dos segredos para você ser como a água e poder se adaptar é ouvir, certo? Ouvir o cliente, ouvir com atenção o que realmente ele está dizendo. Não simplesmente ficar esperando as palavras mágicas para poder encaixar um script, mas ouvir e entender a pessoa, ok? A gente fica por aqui nesse episódio. Até o próximo.